imaturo, ele se sente inseguro, porque ele vê o mundo como se tivesse através de uma lente de aumento, né? Ou se olhasse através de um microscópio, né? Então, ele enxerga tudo muito grande. Tudo que é grande é hostil, é agressivo. Então, a realidade para ele é muito agressiva, né? Por isso que ele muitas vezes odeia a realidade. A gente acaba vendo essa questão muito comum até nas crianças ditas normais, né? Eu acho que na infância toda criança teve o seu mundo próprio, né, de fantasia, seus amigos imaginários, né? Criou essa estrutura. O que acontece é que no Asperger isso é mais forte. Não só mais forte, mas é utilizada para outras coisas além de se isolar, né? Que na verdade a criança neurotípica, ela tem o seu mundo interno de fantasia, mas é diferente, é bem mais simples, né? E ela não usa esse mundo interno de fantasia para se isolar. Ela usa esse mundo interno de fantasia para viver as suas fantasias na realidade, né? O Asperger já vive essas fantasias internamente e usa também como ferramenta para utilizar na realidade. Sem dúvida. A outra questão que você coloca, né, que é essa questão do foco, né, em determinado assunto que se interessa, a gente também vê isso, né? Às vezes em algumas crianças ditas normais, que sei lá, tem um foco de interesse, a gente vê muitos meninos com relação a dinossauro, né? Sabe Sim. tudo, o nome de todos, decora períodos, né? E naquele determinado período, saiu dessa fase da infância, isso se descola. É como se o Asperger tivesse essa potencialidade da infância, mas mantivesse isso ao longo de toda a vida, né? De foco. Exatamente. Ele procura não matar essa criança que vive dentro do interior dele, a criança interior, né? Então, ele, na questão dos dinossauros, por exemplo, ele vai muito além do que a criança dita normal vai, porque a criança dita normal, ela vai buscar informações em livros próprios para a idade, né? O Asperger não. Você vê no meu caso, por exemplo, eu já lia livros rigorosamente científicos de paleontologia aos 9 anos de idade, né? Livros que muitos adultos falavam para mim, nem eu consigo entender esse livro direito, né? Como é que você consegue entender na sua idade, né? Então, o aprofundamento é muito maior. O aprofundamento no assunto é muito maior. A gente teve aí, né, uma fala a respeito de Asperger ultimamente, né, com uma psicóloga em abril lá no Faustão, né, atribuindo a síndrome ao Adam Lanza, lá, que fez o massacre em Newtown, nos Estados Unidos, né, e tocou de uma maneira na questão da síndrome, mas a gente quando fez o contato com você, você coloca isso, né, que muito descabido algumas informações e que não procede a fala, né? Em que sentido? Exato. Na verdade, da maneira como ela colocou as coisas, o público acabou interpretando de uma maneira bastante prejudicial para a gente, né? Porque deu a entender para o povo, pode até não ter sido a intenção dela, mas deu a entender para o público, de qualquer forma, como se todo o Asperger fosse um psicopata em potencial. Isso não é verdade, não tem nada a ver, nada a ver. Nós não temos absolutamente nada a ver com psicopatia. Nós temos uma índole tranquila, sossegada,
nós somos pacíficos e inofensivos para a sociedade. Ao contrário, nós somos produtivos e contribuímos para a sociedade. Né? E eu falo agora em nome da comunidade Asperger e autista na internet, no Facebook. Nós continuamos a exigir a retratação dela, do Faustão e da Globo, para esse assunto, porque nos prejudicou a nossa reputação, a nossa imagem pública, né? E as pessoas precisam saber a verdade sobre os Aspergers, né? E outra coisa também, o Adam Lanza não se tem ainda, e eu acredito que nem vai ter, um diagnóstico oficial de que ele seja Asperger. Não tem. Né? Ninguém pode provar, pelo menos por enquanto, que ele seja. E se você olhar na documentação científica, você não vai encontrar nenhum Asperger que também seja que tenha tido psicopata, né? Que tenha psicopatia junto, né? As duas são praticamente excludentes, não tem, são coisas completamente diferentes. A não ser que você tenha as duas questões associadas, mas aí praticamente impossível loteria, isso acontecer. Né? São coisas tão diferentes entre si, a própria natureza das ocorrências é tão diferente entre si, que eu, pelo menos, nunca ouvi falar de uma coisa dessas. Né? Nós somos pessoas que prezamos principalmente, né, o pacifismo, nós somos pessoas extremamente tranquilas, calmas, inclusive muita gente até fala, nos critica falando que a gente faz as coisas devagar, né, e às vezes demoramos para reagir, mas a gente muitas vezes demora para reagir porque a gente está elaborando no nosso mundo interno de fantasia um raciocínio complexo para decidir o que nós vamos fazer. Não seria capaz de um ato impulsivo como foi nesse caso? Não, os nossos atos são geralmente muito bem pensados. Mas é típico muito da questão da cultura americana isso, né? A cada novo massacre recorrente que a gente vê nos Estados Unidos, né, se foca em alguma coisa, né? Ou é na música, ou é nos videogames, e aí se começa a discutir a cultura armamentista americana, né, parece que está cometendo um sacrilégio, né? A gente viu, algumas pessoas devem ter visto, um repórter que foi ao vivo acuado por uma associação americana de armas, né, exatamente por ser britânico, né, trabalhar nos Estados Unidos, mas é britânico, e pediu leis mais duras de desarmamento, né, e quase está sendo expulso do país por causa disso. Né? Então eles não tratam a questão central aí, que é vender a arma como picolé no país e achar que isso é normal. Porque os americanos, cada americano tem direito a uma arma, e isso já vem da própria Constituição deles, desde a época do Velho Oeste. Você entendeu? Então faz parte da cultura deles. Não que eu considero, bom, a opinião própria minha, não levando em conta a cultura deles, mas eu acho isso errado. Né? Eu sou contra essa campanha de armamento que está tendo hoje em dia. Eu acho que é ao contrário, as pessoas devem se desarmar e precisa haver um controle melhor do tráfico de armas. Sem dúvida. Né? Para que as armas não entrem clandestinamente no país e as pessoas mal intencionadas tenham acesso às armas.
Até porque arma nenhuma foi feita para defesa, ela foi feita para o ataque, né? Exato. Então, ninguém se defende com armas, né? Vai se defender com um sistema de segurança mais moderno na residência, com comportamentos de segurança e não com armas. Inclusive, eu vi uma vez na própria imprensa americana um repórter que declarou que os soldados, por exemplo, eles, na verdade, se você for analisar mais a fundo, eles são assassinos oficiais, oficializados pelo governo. Eles são treinados para matar. A função deles numa guerra é o quê? É matar, né? Então, é matando que eles vão defender o país deles, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência, quinto bloco, aqui com o Cristiano. A gente fala um pouquinho a respeito do livro agora no próximo bloco, tá certo? Você pode continuar enviando suas perguntas para o 3662-6002 ou para o educadoronline.com.br. E no final do programa a gente fala a respeito aí das eleições para a diretoria do bairro lá do CIMIELE. Rapidinho, logo após o intervalo. De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco, aqui na companhia do Cristiano Camargo. Cristiano, você lançou o livro, né? Autista com muito orgulho. Como é que surgiu a ideia de escrever, de produzir o livro? Olha, então, a ideia inicial partiu do meu pai, né? Ele me sugeriu para que eu escrevesse, que a gente já vinha discutindo há muito tempo sobre Asperger, né? E eu já vinha expondo para ele já há meses as minhas teorias sobre Asperger, como a teoria dos 3 estágios do processo de amadurecimento Asperger, né? E aí eu encampei essa ideia e comecei a escrever. Esse é o meu quinto livro que eu lanço. Eu já tenho 37 anos de carreira, já escrevi mais de 80 livros, já ganhei 3 concursos literários, né? E eu levei mais ou menos 1 ano para escrever esse livro, né? Então, esse livro fala, a maior parte dele é autobiográfica, conta a história das minhas superações, conta toda a minha vida, né? Passagens importantes, como, por exemplo, a perda da visão do olho esquerdo, né? A perda total da visão do olho esquerdo, como se deu, como eu superei isso, né? A perda do meu irmão há 5 anos atrás, também foi um trauma bastante forte que eu tive que superar, né? E tem outra parte que vai falar dos meandros e mecanismos internos do funcionamento da mente Asperger. Eu mostro como a mente Asperger funciona por dentro, uma visão interna, né, da mente Asperger, o que se passa dentro da cabeça de um autista, né, como ele pensa, como funcionam os pensamentos dele, como ele toma as decisões e processa a visão que ele tem da realidade, né, e das outras pessoas, né, enfim, como a mente autista funciona em detalhes profundos, né? Tem outra parte que vai falar também das minhas teorias sobre Asperger. Aí eu explico essa teoria dos 3 estágios do processo de amadurecimento Asperger em detalhes, né? E no final tem uma parte também em que eu dou dicas e orientações
para pais e professores de Asperger e autistas de como lidar melhor e entender melhor os seus filhos. Você trata, e isso é bacana no livro, né? Até como perspectiva inédita, porque é o ponto de vista de quem tem a síndrome, né? Não é quem está analisando de fora, né? Então, Exato. isso dá uma outra característica ímpar para o livro. Por isso o título de A Síndrome Vista pelo Lado de Dentro, né? O grande diferencial desse livro em relação a outros livros sobre autismo é que não é um psicólogo ou um psiquiatra ou um pai ou mãe de Asperger ou irmão que esteja falando sobre essa pessoa, mas é o próprio Asperger falando de si mesmo e mostrando como a síndrome, como a mente Asperger e autista funciona por dentro, né? Então, o que as pessoas sabem da Asperger é só a visão de fora, manifestada pelas manifestações exteriores. Eu já mostro de dentro, a parte de dentro, né? Então, a maioria das pessoas conhece só a pontinha do iceberg do que seja a Asperger, né? Então, eu acredito estar revelando todo um mundo novo para essas pessoas, né? De uma área totalmente nova do conhecimento. Sem dúvida. E pós-livro, né? Como é que foi? Você chegou a ter contato com os ditos especialistas que leram o livro? Como é que tem sido essa troca? Vários especialistas já leram, né? Muitos psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos já leram o livro, gostaram muito, né? Eu tive impressões muito favoráveis e a minha ideia, por isso inclusive eu prefiro chamar as minhas teorias de hipóteses, porque na verdade as hipóteses que eu formulei sobre a Asperger, como a maior plasticidade cerebral do Asperger e do processo de amadurecimento Asperger, eu, na verdade, estou propondo essas hipóteses para que os especialistas se debrucem sobre essas hipóteses e eles pesquisem em cima para verificar se essas hipóteses têm ou não validade científica, né, através do método científico, né? Porque eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho esse conhecimento clínico, né? Então, o que eu posso fazer é fazer essas hipóteses e deixar para eles pesquisarem, né? E saberem se o que eu estou propondo realmente é válido cientificamente ou não, né? Então, eu gostaria muito, por exemplo, que alguém usasse o meu livro como base para uma tese de mestrado ou de doutorado, né? Ou que fizessem pesquisas em cima do meu livro, né? Baseadas no conteúdo do meu livro para verificar justamente, porque eu tenho visto muitas mães de Asperger têm me falado, e muitos Aspergers também, que se identificam com as minhas teorias, com o que eu falo no meu livro e nos meus artigos, e acham que é verdade, né, que se aplica na realidade. Mas, do ponto de vista científico, esses depoimentos dessas mães e dos próprios Aspergers não são válidos. Tem que Tem um uma cientista coleta. realmente pegar isso para valer e testar, né? Fazer uma coleta substancial desses dados Exatamente. mesmo,
para ver se eles se repetem em Exatamente. escala. Né? E também tem esse dado, né? Tem a questão da síndrome, ponto, e também tem a questão do indivíduo, né? É aquilo que você coloca, né? Um trauma, uma problemática da realidade, tudo isso vai causar reações adversas aí, né? Então, às vezes fica difícil até se comprovar exatamente porque tem que ter esse acompanhamento a longo prazo. Porque, veja, a Asperger, os indivíduos Asperger são muito diferentes entre si, né? Então, essas características Asperger que os cientistas colocam, o que acontece? Muitos Aspergers têm 1, 2, 3, 10 características, outros têm 4, 5, 20, você entendeu? Cada caso é um caso diferente e você não tem muitos indivíduos muito parecidos, você entendeu? Então você tem que estudar caso a caso. Sem dúvida. Bom, a gente faz um intervalinho, na sequência, sexto bloco, o último aqui, conversando com o Cristiano. Você pode mandar a sua pergunta pelo 3662-6002 e pelo educadoronline.com.br. É rapidinho, logo após o intervalo. Sexto bloco, conversando aqui com o Cristiano Camargo a respeito da síndrome de Asperger, a gente falava no intervalo exatamente de das limitações que o Asperger tem, que é com relação à coordenação motora, e que isso pode ser trabalhado, não é, Cristiano? Exato. Quais são as dicas aí nesse caso? Então, é o seguinte, eu recomendaria que as crianças Asperger fossem estimuladas desde pequenas a escrever, desenhar e usar também os brinquedos de armar, tipo Lego, Rast, né? Que isso vai melhorar muito a coordenação motora deles, e se eles gostarem disso e fizerem isso todos os dias, com bastante intensidade, com bastante tempo por dia, elas vão melhorar demais a coordenação motora deles, fina, né? E vai possibilitar também um foco mais concentrado de atenção nas coisas práticas, né? Então, eles não vão ficar distraídos no mundo interior de fantasia deles enquanto estão fazendo alguma coisa, e vão concentrar o seu foco no que estão construindo. Eles vão aprender a planejar, né? Como no Lego, por exemplo, você vai construir um carro, você faz um plano mental na cabeça de como vai ser a estrutura desse carro, e depois você vai aplicar na realidade através do brinquedo. Então fica uma ponte entre esse universo e a realidade. Exatamente. A Maria Elisa está perguntando aqui a respeito dos jogos virtuais de simulação. Eles também ajudam, esses jogos de construção de cidades? Ajudam também. Os jogos também ajudam nessa questão da concentração da ação e na coordenação motora, porque você tem que ficar com o joystick apertando vários botões ao mesmo tempo, e isso faz com que a coordenação dos dedos seja forçada a melhorar. Então, vai levar um progresso aí nesse sentido. Vai levar um grande progresso. A Fernanda perguntando como é que se pode adquirir o livro. Então, olha, o livro está à venda nas livrarias para ler de Ribeirão Preto, e também pode ser adquirida por e-mail ou no Facebook. Só procurar o Cristiano Camargo aí no Facebook. Tá como Cristiano Camargo no Face mesmo. Isso, exato. Uhum. É só colocar o meu nome lá que vai aparecer e entra na minha página. Aí é só mandar uma mensagem inbox para mim,
com os dados postais, eu mando os dados bancários meus e o valor do frete e falo o valor do livro, que é R$ 39,00, e eu mando o livro para a pessoa. Né? A pessoa deposita, eu mando o livro para a pessoa. Perfeito. Por correio. Cristiano, eu acho que você teve um grande desafio, que foi essa questão, né, de fazer essa ponte, de fazer esse trabalho. O que você vê como futuro para a gente encerrar nessa questão da síndrome? Você acha que a gente ainda tem muito a evoluir? Em que sentidos? Olha, eu vejo um grande futuro para os Aspergers na medida em que a informação vai se espalhando, né? Principalmente as informações dessa nova abordagem, dessa nova visão interna, que não só eu, mas outros Aspergers estão começando a ter e divulgar, né? E vejo no grande potencial de superação e de amadurecimento dos Aspergers, um grande potencial profissional e de sociabilização para eles. Eu acho que falta o outro lado, né? As pessoas ditas normais conhecerem melhor a questão, para que a gente não tenha... e acabar com o preconceito, a discriminação, né? E entender que ser diferente não é estar errado, não é ser doente, não é ser inferior a ninguém, né? Em muitos aspectos pode até ser superior. Sem dúvida, sem dúvida. Quero agradecer imensamente a presença. Eu acho que, né, mesmo com pouco tempo, a gente começa a plantar essa sementinha aí, que o mundo existe na diversidade, né? Então a gente tem que respeitar e começar a entender toda essa diversidade, que ela é que faz a riqueza do nosso mundo. Agradecer a presença e parabenizar pela iniciativa do Muito obrigado. Eu queria só arrematar dizendo que é muito importante a participação dos pais e eles darem uma boa base, inclusive econômica para os filhos. Eu acredito que se não fosse a base financeira que meu pai me proporcionou, eu não teria conseguido toda essa superação. Maravilha. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala um pouquinho a respeito aí das novidades no Jardim Cimieri aqui no Educador Entrevista.